Vamos lá então, seja bem-vindo, seja bem-vindas aqui à nossa primeira aula em relação à política. Eu irei falar sobre duas coisas aqui que são importantes. Vou falar sobre idealização e vou falar sobre o que é o coletivismo, o que é essa ideia, certo? Então, assim, tem muita gente que não entende isso. Esses dois pontos são os mais importantes quando a gente fala de política, porque vai ter uma grande influência do que nós chamamos de organização social humana. Então, já é muito importante que vocês entendam. Então, eu vou estar lendo aqui do meu lado aqui, isso também, e vocês vão me acompanhando e eu explico aqui diretamente para vocês. Beleza? Então, vamos começar aqui com a definição do que é o coletivismo e com a definição do que é a idealização. Tudo isso é muito importante para a gente dar esse passo na política. Vamos dar uma olhada lá. Olha só. O coletivismo ele vai ser aqui definido como um conjunto ou grupo de ideias que tem como propósito ou principal objetivo substituir a classe dominante e assim ter maior controle sobre a ordem mundial e também controle sobre a ordem nacional. Tá? Então toda ideia que envolve tomar o poder, toda ideia que envolve trocar a classe dominante, ela faz parte das ideias que a gente chama de coletivistas. Então é muito importante que vocês já entendam isso. Essas ideias pertencentes ao coletivismo buscam desviar a atenção para o que a ideia realmente é. Então geralmente eles somente mostram o que eles são quando eles têm aquilo garantido para eles. Então vamos supor que eles tentaram tomar o poder e eles não conseguiram tomar o poder, eles não vão mostrar qual é o real objetivo deles. O que eles realmente estão procurando, certo? Raramente você vai ver isso. O que você vai ver é, enquanto eles não têm o poder, eles vão entregar para você uma coisa que não é aquilo que eles realmente estão atrás, tá? Depois eu vou explicar melhor para vocês entenderem isso. E geralmente, obrigando as pessoas a verem que aquilo que elas seguem seria o ideal. Existe uma grande necessidade de convencer as pessoas de que a ideia funciona, de que a ideia é possível. Só que não existe a tendência deles de provar para você que aquilo realmente pode acontecer na prática. Muitas vezes não é isso que o indivíduo quer, né? O indivíduo ele não quer saber se aquilo pode ser colocado em prática ou não, se pode ser provado ou não. Ele simplesmente quer saber se ele vai ter as necessidades dele satisfeitas. Muitas vezes é o ódio a algum sistema, a algum grupo, certo? Ou então é algo que o indivíduo realmente acredita, que ele está idealizando e não percebe. É por isso que não tem como separar o coletivismo da idealização. Porque você não teria essas ideias de tomar o poder sem primeiro existir sem existir a idealização, sem existir que os indivíduos idealizem aquilo, mesmo que a coisa real seja outra coisa, tá? Então vamos lá para a definição de idealização, tá? Vamos lá. Idealização acontece quando enxergamos qualidades e virtudes em alguém ou em algo sobre nossos critérios, desejos, vontades e intenções. Assim, uma ideia ou pessoa se torna muito melhor do que realmente é. Dessa forma, sofremos uma espécie de cegueira racional ou visão de funil, impedindo aceitar ou compreender as consequências terríveis da ideia ou da pessoa, né? Algo que você pode, para entender aqui melhor, imagine o seguinte: quando a gente se apaixona por alguém, o que geralmente acontece é o quê? Nós começamos a ver virtudes naquela pessoa que muitas vezes nem a pessoa tem, mas a gente começa a enxergar aquilo, não porque a pessoa é, mas porque a gente está apaixonado. Um outro exemplo: imagina que você é uma pessoa muito religiosa, não importa a sua religião. Você é muito religiosa mesmo, certo? Você acredita naquilo do fundo do seu coração. Você começa a idealizar aquela religião como a verdadeira, como a melhor, como a que prega aquilo que as pessoas precisam, como se fosse a solução para o mundo, certo? Você até pode dizer coisas do tipo, ó, se as pessoas tivessem mais isso no coração, certeza que o mundo seria melhor. Isso é idealização. Tá? A gente vai mais a fundo nesses dois termos, porque eles são muito importantes para compreendermos como as pessoas, certo? Elas mantêm uma organização social humana ruim através daquilo que muitas vezes elas acreditam, aquilo que elas desejam. Muitas vezes elas nem sabem que estão defendendo uma dessas ideias que pertencem ao coletivismo.
Olha só que interessante aqui. A idealização é tão poderosa em algumas pessoas que distorce o certo e o errado, o bom e o ruim. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa defendendo que matar um outro indivíduo é algo bom sem ter uma boa justificativa para aquilo, esse indivíduo está distorcendo o que é certo e errado, está distorcendo o que é bom ou ruim, está distorcendo o que é moral, o que é ético, tudo para satisfazer aquilo tudo para satisfazer aquilo que ele acredita. Olha só o problema que a gente enfrenta aqui. É um problema gigantesco se você for parar para pensar. Porque uma ideia era capaz de fazer você distorcer o certo e errado, fazendo com que você prejudique até mate outras pessoas em nome daquilo que você acredita. Exemplo, né? Vamos pegar exemplo de nazismo, comunismo, fascismo. Tudo isso faz parte do coletivismo. Tudo isso distorce o que é certo e errado, distorce o que é bom ou ruim. Olha só a importância da gente criar uma organização social humana que trabalhe com essas questões corretamente. Olha a importância que isso tem. Vamos continuar aqui. Faz com que o indivíduo ignore, omite ou evite se focar no que tem de ruim, ou então transformar o que tem de ruim em bom e pode passar a acreditar que o que tem de ruim naquilo na verdade é bom. Olha o nível de distorção que a idealização faz no indivíduo. O uso da razão, da lógica, somente é considerado bom se não ameaça aquilo que está sendo idealizado. Transforma rapidamente as pessoas em inimigos e se sente bem com a expansão daquilo que acreditam, mesmo que mate ou violente várias pessoas ou que seja ruim para aquelas pessoas no processo. Eles não estão ligando muito porque é certo ou errado, porque a idealização não se importa com isso. A idealização se importa porque, cara, você precisa colocar isso em prática, você precisa fazer isso funcionar e não importa o que as pessoas queiram, o que as pessoas digam. Então é uma forma de imposição que você faz sobre outras pessoas. E como a gente vive numa organização social humana ruim, você não precisa provar que aquilo que você segue é bom. Você só precisa ter pessoas te apoiando. Quanto mais pessoas te apoiam, maiores são as chances de você colocar aquilo que você quer em prática, independentemente do quanto você está prejudicando, do quanto você está causando de danos. Vamos continuar. Características da idealização: obsessão, perfeccionismo, rigidez e inflexibilidade. Olha só que interessante. Ideias fixas, você não consegue sair daquela ideia, você fica preso a ela, não consegue pensar fora da caixa, não consegue pensar de forma criativa, inovadora, inteligente, estratégica, só pensa naquilo. Porque o seu objetivo se você for usar inteligência e criatividade, é para fazer aquilo acontecer, por mais que aquilo seja prejudicial, né? Forte necessidade de controle de imposição, paranoia, fanatismo, certo? Devoção excessiva, resistência e relutância, compulsividade, necessidade de controle, levando à busca por controle total ou até mesmo a busca por poder aqui total. Tá? Preocupação com erros que possam prejudicar aquilo que está sendo idealizado. Então, se eles fizerem algo que possa prejudicar a causa deles, isso é considerado ruim. Então, por exemplo, eles debaterem com uma pessoa que é muito melhor do que eles naquilo que eles supostamente têm domínio. Por exemplo, imagina um comunista debatendo com um professor que estudou durante 40 anos o comunismo e ele consegue provar e falar muito melhor sobre as coisas ruins que tem por trás do comunismo. O que vai acontecer? Aquele indivíduo, se ele entrar nesse debate, ele está prejudicando a causa, ele está prejudicando o objeto idealizado. Então ele não vai entrar. Se ele entrar, é uma situação muito ruim para ele, muito prejudicial. Olha só que interessante. Vamos continuar. Ele também tem um forte apego, dependência, foco concentrado em uma pessoa, em um grupo, em uma ideologia, intolerância, falta de paciência, proteção excessiva. Aqui tem um outro ponto que eu acho muito bacana, que é o próximo. Tá? Então, isso aqui são características que você vai acabar encontrando nas pessoas que acabam idealizando algo. O outro ponto, cegueira intelectual e racional. Vai existir uma grande limitação de conhecimento por parte do indivíduo. Vai existir a visão de funil, a incapacidade de provar e também a necessidade de não provar nada ou de distorcer provas, distorção também do uso da lógica, foco em informações atrasadas e ultrapassadas ou faltando partes, e também eles não vão se aprofundar muito em certas coisas para entender aquilo, porque o objetivo deles não é
entender exatamente o que uma coisa é. O objetivo deles é se sentir conectado com algo, ter algo que eles possam lutar, que eles consideram bom, certo? Incapacidade de juntar todas as peças do quebra-cabeça, certeza de estarem certos, eles raramente acham que estão errados, eles acham que estão certos, negação e distorção da realidade. Isso aqui é o mais comum que tem, que é a negação e distorção da realidade. Eles negam o máximo que podem, não provam nada e distorcem a realidade. Então, quando geralmente você ouvir uma pessoa falando assim, a gente usa essa ideia porque a gente se baseia na realidade. Essa não é uma afirmação que você possa confiar, porque eles não provam que eles estão se baseando na realidade. É apenas uma justificativa que eles estão usando para continuar seguindo e reforçando aquilo que eles acreditam. Certo? O simplismo é o quê? Se não é A, então é B. Se não é por nós, então é contra nós, né? Porque para eles não existem outras opções melhores. Aquela é a única opção que é considerada melhor para eles, certo? Ignorar ou omitir a complexidade de algo ou que não é capaz de compreender a complexidade desse algo. O que faz esses indivíduos eles serem bem desonestos nas questões intelectuais, por exemplo. Engrandecimento do objeto idealizado. Isso significa engrandecer no sentido de que é muito bom, que as pessoas deveriam estar ali. E eles também fazem o que? Eles pegam aquelas coisas ruins, daquela coisa que é idealizada, e tentam ignorar, omitir, buscar uma justificativa para que aquela coisa não suje, ou prejudique, ou cause algum dano à causa deles. Ponto importante. Características psicopatas, narcisistas e até maníacas, certo? É claro que na cabeça deles, esse tipo de posicionamento é justificável, porque para eles os meios, né, justificam o fim. Então, por exemplo, se eu mato, distorço e destruo, não importa, porque minha causa é maior. Então, se a causa é maior, eles podem fazer a barbaridade que eles quiserem. Aí, eles não entendem, né, que esse tipo de comportamento já demonstra que eles estão idealizando algo. E a partir do momento que eles estão idealizando, as capacidades intelectuais dele, as capacidades morais, o nível de empatia dele vai para o saco. Porque eles vão ter empatia por aqueles que seguem eles, mas não empatia por aqueles que não fazem parte do grupo deles, né? Falta de empatia com aqueles que não seguem ou aceitam aquele objeto idealizado, aquela ideia. Aplicações de punições prejudiciais e exageradas. Por exemplo, se você perceber que eles estão censurando vocês, que eles estão tentando calar vocês, e coisas que geralmente você deveria ter como a liberdade de expressão, você não pode mais ter essa liberdade, então você já sabe que está em uma ideia coletivista, aonde o objetivo deles não é o melhor para os seres humanos. Não vê a violência contra o inimigo como algo ruim, na verdade é uma coisa que eles desejam, certo? Eles não têm uma justificativa, por exemplo, assim, cara, aqueles indivíduos, eles são bem prejudiciais. Se a gente não fizer nada contra eles, eles vão vir e vão prejudicar a gente de formas que a gente não deveria. Nossa liberdade vai ser atacada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um jeito de proteger. A gente vai nos fortalecer, porque quanto mais forte a gente ficar, menos aqueles caras vão vir querer atacar a gente. Ou então a gente vai lá e domina eles. Porque se a gente dominar eles, eles não vão conseguir fazer esse mal pra gente. E se a gente segue algo que é mais eficiente, que é a melhor organização social, isso é justificável. Agora, quando isso vem de uma ideia coletivista, o objetivo deles não é fazer isso porque vai fazer a humanidade ser melhor. Eles não têm essa causa de melhorar a humanidade. Eles somente têm o objetivo de garantir que a causa deles seja atingida. E eles vão fazer essas coisas, essas atrocidades, por qualquer razão que eles quiserem. Porque na cabeça deles é assim. Na cabeça dos coletivistas é assim. Quem tem o controle sobre a ordem nacional e sobre a ordem mundial é quem determina como que a banda deve tocar. É quem determina como o show deve seguir. É quem determina as regras. Então, para eles é assim. Então, se eles tiverem o poder, eles vão ditar as regras. Eles vão ditar a história. Eles vão ditar as coisas de acordo com o que eles quiserem. Tá? Crença prejudicial. Aqui pode envolver radicalismo, discursos de uso de violência ou mesmo uso da violência para se atingir certos objetivos, onde coisas terríveis são minimizadas ou transformadas em algo justo e ideal. Então, por exemplo, matar pessoas do seu próprio partido não será visto como algo prejudicial,
mas sim como algo valioso, porque para eles, se existe qualquer tipo de ameaça e você consegue eliminar essa ameaça, é a melhor coisa que pode acontecer, porque você vai manter aquela ideia no poder. Olha só que interessante, né? Criação de um inimigo que está muito longe de ser o problema, né? Por exemplo, em uma organização social humana ruim, dizer que o Estado é o vilão e buscar destruir o Estado não modificará de forma alguma a forma prejudicial como a gente está organizado. Por quê? O indivíduo não está provando que o Estado é ruim, ele está dizendo que o Estado é ruim. Principalmente quando ele não estuda a teoria do Estado, ele não vai saber dizer qual que é o papel do Estado. O papel do Estado não é que nem o Olavo de Carvalho falava, aqueles que acreditam que o papel do Estado é ser uma mãe, ser um pai, eles estão completamente errados. Mas nem mesmo ele estava usando a teoria geral do Estado para conseguir explicar o que o Estado é e qual que é o papel do Estado. E a gente vai também estudar sobre o que o Estado é em breve. Tá? E aqui vem toda uma explicação sobre essa questão, não quero gastar muito tempo com isso, porque seria muito, mas eu quero me focar em outras coisas aqui, para a gente estar finalizando aqui, certo? Focar nas coisas boas da ideia, ignorar ou omitir ou justificar as coisas ruins, transformar coisas ruins em boas, fazer comparações para justificar as coisas ruins como não tão ruins assim. Eles podem fazer também comparações injustificáveis. Por exemplo, dizer, mas na ditadura da burguesia é a mesma coisa que acontece nas obrigações e imposições que acontece no Estado capitalista ou burguês. Só que essa é uma comparação completamente que não faz o menor sentido. São duas coisas diferentes e a imposição que você tem numa ditadura é completamente de uma imposição que você tem em algo que não é considerado uma ditadura, em algo que tem mais liberdade. Só que para aquela pessoa que está idealizando aquele objeto, aquela ideia, aquela pessoa, certo? Para eles não existe essa diferenciação. Para eles é a mesma coisa. E se é a mesma coisa, é melhor implantar o que eles acreditam. Vamos continuar aqui. Eles têm essa necessidade de criar fantasias em torno daquele objeto idealizado. Como se aquele objeto fosse satisfazer todas as necessidades deles ou muitas necessidades deles, assim como se fosse ajudar a humanidade. Sofre com a influência de vários vieses cognitivos, tá? Depois eu posso explicar para vocês, caso vocês queiram saber. E negação, esse é o principal. Principalmente negação de que está doente e sofrendo com a idealização. Eles não conseguem ver isso. De fato, a idealização, por gerar esse apego, que em muitos casos é muito, mas muito forte, faz com que a pessoa se sinta muito bem com aquele objeto idealizado. De tal forma que ela é capaz de poder dar a vida dela em prol do objeto idealizado. Dela matar pessoas, violentar pessoas em prol daquele objeto idealizado. Olha o perigo que tem as ideias. Então, ideias que vivem na sociedade sem controle, elas acabam criando um cenário de caos, que é justamente o que nós temos em nossa sociedade. Principais sentimentos envolveram essa idealização, né? Repressão de sentimentos negativos em especial. Ansiedade, raiva, desprezo, inveja, angústia e ódio. Esse ódio pode ser, por exemplo, uma forte necessidade de fazer justiça, né? Ele olha, por exemplo, para o capitalismo e fala assim, caramba, olha essa desigualdade, cara, isso é muito injusto, a gente tem que dar um jeito de acabar com o capitalismo. Só que a desigualdade, ela não existe ou não existiu apenas no capitalismo. Existiu muito antes do capitalismo, em vários outros sistemas, tanto econômicos quanto de organização social, em várias culturas. Então não é um problema capitalista, é um problema de organização social humana. E se é um problema de organização, você pode trocar o capitalismo pelo socialismo ou pelo comunismo, ou pelo anarcapitalismo ou por qualquer outra coisa, que você vai manter o mesmo problema de organização. Porque você não está resolvendo o problema da organização. Você está pegando uma pecinha do quebra-cabeça que faz parte dessa organização e acha que vai resolver tudo, quando na verdade não é assim. Então vamos continuar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre idealização e para a gente ir um pouquinho mais a fundo. Tá? Com quem ocorre com frequência a idealização? Vamos responder essa pergunta aqui. Vamos lá.
dependerá de vários fatores, sendo o principal deles o fato de vivermos em uma organização social humana considerada ruim. Então, se a gente vive numa organização que é considerada ruim, significa que as pessoas vão poder seguir ideias prejudiciais. E, em consequência disso, o coletivismo vai ficar cada vez mais forte, certo? Um deles vai conseguir subir ao poder. Desde pequenos, as crianças não aprendem a se desenvolver seu verdadeiro potencial, não aprendem a criar uma resistência, não aprendem a pensar de forma disruptiva, a pensar fora da caixa. E a criatividade e a inteligência se tornam limitadas e são controladas para manter aí o status quo. Depois eu também vou falar sobre o que é o status quo, muito importante vocês entenderem. Não aprendemos a lidar com a nossa irracionalidade e não aprendemos a nos adaptar corretamente ao mundo. Então a gente se adapta ao mundo de uma forma prejudicial. Uma vez que nossa criatividade e inteligência não são desenvolvidos corretamente, falhamos em nossa capacidade de fazer julgamentos, em especial de lidar com a nossa irracionalidade, de lidar com o nosso apego, com a conexão que a gente tem a certas ideias. Então a gente é programado a se conectar com as ideias e a nossa forma de organização, que é bem prejudicial, o que mais tem são ideias prejudiciais, onde nos dizem que não tem nada de errado com essas ideias, são apenas ideias diferentes, temos que respeitá-las, temos que ser tolerantes e lutar por isso, porque é correto fazer isso. Não é correto fazer isso, porque se você tem ideias prejudiciais prejudicando os seres humanos, você já está fazendo algo terrível, porque essas ideias são prejudiciais. Então é preciso eliminar ideias prejudiciais, ser intolerante com essas ideias na nossa sociedade. Não questionamos as imposições, simplesmente seguimos. O que se esconde por trás dessas ideias, que se passam por coisas boas, é justamente a busca por poder, a busca por influência, a busca por sucesso, a busca por dinheiro, né? E isso ajuda esses indivíduos a ter mais controle sobre a ordem mundial e também sobre a ordem nacional. Eu nem preciso falar aqui das famílias que são trilionárias, bilionárias, que têm uma grande influência sobre o mundo, ou certos grupos que buscam esse controle mundial, ou certos países que conseguem uma vantagem sobre os outros países e se tornam a potência mundial que determina como a ordem deve seguir ali, tá? E é muito importante que você entenda que não é tão simples escapar da idealização uma vez que você entrou nela. É que nem tipo você se apaixonar e você sabe que muitas vezes aquela pessoa, aquele objeto idealizado é prejudicial para você, mas você continua ali. Você continua ali por quê? Porque tu tá apaixonado, certo? Então se você já, desde pequeno, você foi preparado para entrar de cabeça numa idealização e se apegar a uma ideia, adivinha o que vai acontecer? Você não vai ter escolha. Você não vai ter escolha, você vai ser obrigado a acreditar numa ideia, se apegar a uma ideia e você vai ser obrigado a seguir aquela ideia até idealizar ela e prejudicar a si mesmo e outras pessoas sem saber o que você está fazendo. Tá? Essa idealização pode durar pouco tempo, para algumas pessoas, o que seria bom, mas também pode demorar décadas, em alguns casos a vida inteira, seja paixão ou simplesmente ter uma crença principal guiando a sua vida. E aqui aqui não importa muito se ela é positiva ou negativa, porque a gente está falando de uma ideia que está guiando a sua vida. Todo ser humano tem ideias. Então, existem ideias que são boas e ideias que são ruins. Qual dessas ideias está guiando a sua vida? Né? Mesmo pessoas bem-sucedidas, muito inteligentes, com diplomas, ganhando aí Oscar, ganhando premiações internacionais aí, elas não estão protegidas da idealização. Todas elas podem cair e caem na idealização, tá? Porque a idealização ela não é uma questão racional. Esse que é o X da questão. Se fosse racional, a gente conseguiria resolver rapidinho. Se pessoas muito inteligentes e poderosas caem na armadilha da idealização, isso significa que a idealização sem controle é um dos maiores males que a humanidade vivenciou e continua a vivenciar. Olha que interessante, né? A pessoa que sofre com a idealização usa a razão e a lógica para defender aquele objeto idealizado. O que é idealizado é como se fosse um vírus modificando os comportamentos e pensamentos de uma pessoa para satisfazer o objeto idealizado, os objetivos do objeto idealizado. Logo, a pessoa passa a viver para satisfazer o objeto idealizado ao invés de realmente
tomar aquela decisão que seria melhor para a humanidade, né? É por isso que quando eu vejo essas guerras entre comunistas, libertários, liberais, conservadores, cristãos e assim por diante, ela se torna uma guerra irrelevante, porque não é uma guerra para favorecer aquilo que vai ser melhor para a humanidade. Eles estão guerreando para ver se a ideia deles sobressai sobre outra ideia. Eles não conseguem sair desse loop ali, certo? Logo a pessoa passa a viver para satisfazer o objeto idealizado. A forma de se vestir, a forma de se comunicar, os lugares que frequenta, os grupos que fazem parte, as pessoas que seguem ou assistem, os inimigos que a pessoa cria, as atitudes, as posições políticas, sociais e financeiras, praticamente tudo na vida dessa pessoa vai girar em torno de satisfazer esse objeto idealizado. Então a pessoa não vive mais por ela, não vive mais pelo que é melhor para ela, pelo que é melhor para a humanidade. Ela passa a viver para satisfazer aquele objeto, aquela ideia, aquela coisa. Então passa a compreender que não existe vida sem aquele objeto idealizado. Olha só o nível de distorção que pode chegar. Sem o objeto idealizado é melhor a morte, ou então sem o objeto idealizado é o mesmo que morrer. Então é por isso que quando a gente vê frases como liberdade ou morte, por exemplo, a gente já começa a entender, peraí, será que ele está dizendo liberdade que vai ser melhor para a humanidade, ou liberdade porque ele está idealizando alguma coisa, mesmo que não seja bom para a humanidade, por exemplo. Tá? A aversão à perda se torna muito forte, tão forte que gera um medo e uma ansiedade forte em relação ao que ameaça essa ideia, ao que pode prejudicar essa ideia e o indivíduo, né? Então o indivíduo vai buscar a evitar tudo aquilo que possa prejudicar o objeto idealizado, né? Então, querendo ou não, passa a ter uma postura manipuladora e faz isso de forma consciente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Só que como eles estão tão conectados com aquilo que eles acreditam, que eles ou aceitam, ou omitem, ou negam, ou simplesmente falam, cara, é isso, então vai ser isso. Tá? Eles agem muitas vezes sem pensar. Ou então eles pensam de forma a satisfazer aquilo que está sendo idealizado. Certo? Bem, é isso. Vamos voltar aqui rapidinho aqui para vocês, para o começo, para a gente levar essas duas coisas em consideração. O coletivismo está conectado com a idealização. Não tem como você separar as duas coisas. E o coletivismo é o quê? Ele é um conjunto de ideias que o principal objetivo deles é tomar o poder. É trocar a ordem nacional, é trocar a ordem mundial, é trocar a classe dominante. Agora, eles não querem mais a classe dominante que está no poder atualmente. Eles querem a classe dominante deles. Tá? E a idealização, ela acontece quando a gente pega um determinado objeto e transforma aquele objeto em uma coisa que ele não é. Ele te dá qualidades, dá características para aquele objeto que ele não é. Só que isso não muda o objeto. Isso muda a percepção do indivíduo sobre aquele objeto. A conexão do indivíduo com aquele objeto é que passa realmente a importar. Então, aqui eu vou adicionar uma coisa extra para vocês entenderem aqui a diferença. Existe então o objeto real e o objeto idealizado. São os dois pontos importantes aqui que a gente vai falar aqui rapidamente, tá? O que é o objeto real? O objeto real é quando o objeto ele é uma certa coisa, afeta a realidade de um certo modo. O que é o objeto idealizado? É uma visão, é uma distorção do que aquele objeto é na realidade. Então o indivíduo ele pode passar a ver qualidades que distorcem esse objeto. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o capitalismo real, que é o que acontece na realidade todos os dias, e o capitalismo idealizado. O capitalismo idealizado ele vai criar certas ilusões e mentiras para você. Por exemplo, vai criar a mentira de que todo mundo pode ser rico, de que todo mundo pode ter uma boa vida, de que todo mundo pode alcançar o sucesso. E quando a gente olha para o capitalismo real, a gente vê o que realmente acontece no capitalismo, a gente vê uma desigualdade absurda. Então tem alguma coisa errada. Então você tem um indivíduo falando sobre o objeto idealizado, que é o capitalismo idealizado, e você tem o objeto real, que é o capitalismo real. Agora vamos trocar por outro. Vamos colocar aqui, nós temos o comunismo real, certo? E nós temos o comunismo idealizado.
Então, por que isso é importante? Se eu sei o que é o comunismo na prática, na realidade, eu vou saber como que as pessoas distorcem o comunismo, que é a idealização que elas têm sobre o comunismo, que é o que elas sentem, pensam sobre o comunismo. Então, o comunismo, na prática, ele é uma coisa, só que na idealização, na imaginação do indivíduo, na percepção que o indivíduo tem sobre aquele objeto, vai ser uma outra coisa. Então, as coisas ruins desse objeto vai ser ignorada, né? Ou até mesmo o indivíduo vai encontrar formas de negar, quando na verdade aquele objeto que está sendo idealizado ele é muito prejudicial. E essa diferenciação é muito importante, porque ela funciona para praticamente qualquer ideia. Você pode pegar aqui e colocar o cristianismo real versus o cristianismo idealizado. Você pode pegar a democracia real versus a democracia idealizada. Por exemplo, na democracia idealizada tem uma frase que é uma ilusão, que diz assim: a democracia não é o melhor sistema, mas é o melhor sistema que a gente tem, ou que a gente criou até hoje. Tudo isso para manter um sistema prejudicial. Isso é idealização. O indivíduo não consegue provar que a democracia é melhor, mas a realidade da democracia ela é bem diferente. E se ela é bem diferente, nós temos essa diferenciação entre o objeto real e o objeto idealizado. E quando falamos de política, esse é o ponto mais importante, porque as pessoas não sabem a diferença entre o objeto real e o objeto idealizado. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu te vejo na próxima aula.